movimento. Ao ritmo da sua vida. Invoca os oceanos, as ondas e os cometas. Na luz nascem crenças e na sorte sobem as vendas. A bela, macia, a marcia celestial. A linda cartomância vê o futuro em espiral. E não esquecer os signos, tão importante manancial. Dinamitam a ciência numa bola de cristal. Correntes de léria que a razão jamais impede. Isto aqui é gente séria a sofismar bem adrede. Com esforço tudo encaixa na caixa da ilusão. Seja virgem ou balança, aquário e ao ladrão. Pitoniza, profetiza uma velha lição. Acorda na mansarda que apelida de mansão. E com um mapa astral aproximou-se do pedinte. Ele já não cheira mal e é consultor no PSI 20. Pitoniza, recompita nessa estrada a galope. Grita grossas profecias num velho cavalo e coque. Talvez seja delírio ou é mero pensamento. Tanto o falso aforismo é alarmismo do momento. Não é convalescença, pois nunca está doente. É defeito de nascença de quem julga ser vidente. Hoje a noite beija com a primeira lua nova. Um novo ciclo espreita enquanto a vida não renova. Signos, cartas, premonições, luas, mares e maldições. Tretas, falsas informações, energia, sinergia, astrologia, comissões. Signos, cartas, premonições, luas, mares e maldições. Tretas, falsas informações, vidas passadas inventadas, são credíveis explicações. Ela vê adiante, pitoniza, nigromante. Ela é metade humana e um terço mutante. E um sexto sentido apurado para o guito. Então, muito boa noite. Isto é mais uma emissão do MantraCast, um programa pertencente à grelha da Rádio Movimento, uma rádio que se vê. E começamos a emissão com uma música do meu convidado, Jacaréu. Música é essa que fala de um ser... de um ser místico. A bruxa. Metade místico, metade humana. Pitonisa. Exatamente, a grande Pitonisa. E sendo este um programa direcionado para a poesia, nomeadamente, vou começar a emissão por apresentar um poema meu que chamo Barulhento. Um poema meu que chamo Barulhento. Eu cá gosto quando é barulhento, quando há... Quando há... Que maior prova de amor do que um sim. Quero-te, eu espero-te. Quando é sem medo, quando cheira a mar. Quando sabe a água, quando o tato é mistura de sentimentos. Amor de vinho e queijo, de aperto e beijo. Caminho no teu nome, pus-o no ambar, como quem almeja o amor etéreo. Por isso que gosto quando custa, quando não tem preço. Quando há sorrisos em corpos suados. Gosto tanto quando não tens nada para dar, mas dás mais um pouco quando há apreço. Gosto quando há tanto espaço em ti que... Quando há tanto espaço que cabe em ti... Quando há tanto em ti que não caiba em mim, jogo de confianças, dás o que está atrás, o que está na mente, não existe e serve-se quente. Em frente é ser estridente perante uma parede, é estar no chão e manter-se bípede. Se não insistires, não me passa da cabeça, é de excessos, mas faz o que recomeça. Dá-me remessas, eu já te levanto por inteira. Jacaréu, por favor, antes de introduzir-te, gostava que
declamasses um poema da tua autoria, meu caro. Certíssimo, meu querido amigo dela. Vou recitar, mais rapear, um single que lancei o ano passado e que também foi um dos primeiros poemas que eu declamei quando encontrei os eventos de poesia. A terra do Cupido. Alright. Não percebo se o mercado se adapta ao gosto das pessoas ou é ao contrário. Não percebo quem define o apanágio, o que é original ou plágio. Não percebo quem fomenta o nascimento ou o término do tão sério panorama musical. O que é bom, mau ou médio, genial, raro ou tédio para investir? Ou então largar de um prédio. Não percebo quem acela a luz da vela e não revela a nova fórmula de música inócua. O paradigma é enigma ou então está junto à porta, mas aquilo que nos dão já me revolta. Os ouvidos enfraquecidos, nutridos em sol pérfido, germinam não mais do que um género. O artista sensação, surpresa, é efêmero, mas é tão acarinhado neste império. Proezas repetidas são novas façanhas, canções alternativas não se ouvem, são estranhas. Estão todos intolerantes ao mais ínfimo ruído, são cínicos os instantes e os amantes do mínimo. A aventura mais remota já não sai do mesmo sítio e a música que importa é desenhada num trilho. E é tão único o sentido que o distinto já não conta, o desconhecido é sentido com afronta. É a lei do lenitivo lá na terra do Cupido, uma canção sobre libido. E mais do que isso é proibido. É verdade que este achaque não engorda nem arde, mas limita a nossa originalidade. Somos banhados à exaustão por músicas de amor ou dança, e com tanta enxurrada eu não entendo como é que ninguém se cansa. Ouvidos preguiçosos, ouvidos emborrecidos, toda a gente quer ir para a terra do Cupido, uma canção sobre libido e mais do que isso é proibido. Toda a gente quer ir para a terra do Cupido. O complexo é desconexo, se é profundo, não interessa. O artista amorudo é soberano nisto tudo. Uma indústria de canalhas onde nada é feito ao calhas, as empáticas malhas proliferam na fábrica, é errática a prática de pôr de lado o diferente. Todo o mundo converge num pensamento cinzento. Terra do Cupido, meu querido, estimados espectadores e ouvintes. Muito obrigado, senhor grande Jacaréu. Jacaréu, que é um artista que combina música e poesia, seja na forma tradicional, seja na tradicional forma declamada, cantada ou em formato rock ou rap. Já com alguma experiência musical como guitarrista da banda O Claustro, conta com 2 EPs em nome próprio, Fábulas de Jacaréu e TikTok. Não confundir com a aplicação. O tema que esteve no início da emissão pertence a Fábulas de La Jacaréu, que pode ser ouvido através da sua página do YouTube e no Bandcamp. YouTube, Bandcamp, Spotify, Tidal, todas as plataformas de streaming. Ótimo. E conta também com mais singles que podem ser explorados nessas mesmas plataformas. Exatamente, como a Terra do Cupido, que acabei agora mesmo. Exatamente, de declamar. Foi no início da pandemia que deu uma oportunidade à escrita, tendo-se apaixonado por essa forma de expressão. Essa paixão atingiu o pico quando descobriu os eventos de poesia ao vivo através de casas como o Poemato, a Poesia Vadia, entre outros. Foi também finalista do 7º evento do Festival da Poesia de Lisboa. Também foi participante do projeto A Música Portuguesa a Gostar dela Própria e atualmente é membro dos coletivos poéticos Tripalavra, juntamente com Carlos Portalegre e João Maria, e Fala Povo Fala, com o Senhor Vulcão e A Culpa é do Johnny. E atualmente encontra-se a gestar o seu primeiro livro, que se vai chamar A Boca Não Mata. Não mata. Jacaréu, antes de mais, eu gostava de perguntar-te, porque é um nome curioso, como surgiu Jacaréu? Antes de responder isso, meu querido, a música portuguesa a gostar dela própria, eu fui lá filmar com eles há um ano. Eu não pertenço ao projeto. Não, fizeste parte do projeto. Ok. Sim, fui lá filmar faz agora um ano, mais ou menos, em Serpins. E foi uma experiência muito boa. Eu adorei conhecer o Tiago Pereira e a Cristina. Sim. E foi uma boa produção em que apresentaste excelente. 3 músicas tuas. Eu fui lá, aliás, foi engraçado porque assim, o meu sogro é de Serpins, então quando eu vi
na página da música portuguesa a gostar dela própria, que eles estavam a dizer ao pessoal, olha, quem quiser vir cá a gravar a Serpins, venham. Eu, olha, vem mesmo a calhar. Está mesmo em casa. E fui lá, declamei 2 poemas, toquei uma música, toquei 2 músicas, o Meloço e o Obcecado, e aquilo foi uma produção que eu não estava habituado, e foi engraçado que depois de ter essas filmagens, né, estarem disponíveis no Facebook, no Instagram, eu mandei esses vídeos para uns senhores do Café Curto, concerto em Coimbra, no Convento de São Francisco. Todas as terças-feiras no Convento de São Francisco em Coimbra há lá concertos de Café Curto. Acho que é assim que se diz. Peço desculpa a incoerência. E pronto, e mandei os vídeos e vou tocar agora no final do mês no Café Concerto em Coimbra. Qual será a data? 21 de março, o Dia Mundial da Poesia, e que também abraça a primavera. O nome Jacaréu era a alcunha do meu trisavô. Sim. Lá na terra de onde o meu pai, onde o meu pai nasceu, em Alveazre. Então, peço desculpa, de certa forma é uma homenagem ao teu... Exatamente, porque eu quando era criança ouvia falar no Jacaréu, não é? E também noutros familiares dos meus antepassados, no João Claro, sei lá. Eu ouvia estas histórias da minha avó e rezava a lenda que o Jacaréu, o verdadeiro, o original, era uma pessoa muito má, que as pessoas começaram a dizer, ele é mau como um jacaré, e depois aquilo evoluiu para Jacaréu, e depois a família toda ali de Alveazre eram os jacaréus. E depois eu ouvi, olha, Jacaréu. E quando surgiu a oportunidade de avançar com um projeto, pensei, vou ser o Jacaréu, vou fazer esta homenagem. Mas de certa forma o Jacaréu que eu conheço não é um ser maligno. Não, estou a limpar o nome. Estou a limpar o nome do meu trisavô. Ótimo, mas o nome então veio de forma de homenagem e continuar a linha da família. Sim, é uma homenagem, gosto do nome, e ter essa ligação familiar para mim é importante. E gosto, acho que não há mais nenhum Jacaréu pelo menos em Portugal, por isso também. E acho que é mais fácil de memorizar, porque o pessoal, se eu disser, olá, apresento-me com o meu nome normal, o meu nome de nascimento, Jorge, olá, está bem, Jacaréu fica. E tem corrido bem. É mais sonante. É. Obrigado. E Jacaréu, como disse na tua biografia, já a tua caminhada pelo mundo musical já vem de muito antes, mas gostava de perguntar-te quando apercebeste que querias ser mais voz do que instrumento? Eu durante muitos anos fui só instrumento, fui só guitarra. Eu era guitarrista e eu mais tarde, não sei, eu acho que apesar de eu só ter começado a escrever com mais força e com mais intenção quando rebentou a pandemia, eu antes já tinha essa curiosidade e às vezes pensava em músicas já com voz e com letra. E eu acho que quando rebentou a pandemia foi o culminar desta vontade de querer explorar um terreno para mim tão inóspito, tão medroso. Eu não sabia para onde é que ia. Eu lembro-me que eu nunca tinha usado a voz para rigorosamente nada. Nunca tinha declamado, nunca tinha cantado. Foi uma situação muito intensa. Mas pronto, quando arrebentou a pandemia, estávamos todos nos nossos quartos. Eu pensei, vai ser agora que eu vou dar esta oportunidade a mim mesmo de explorar este novo terreno. Comecei a tentar cantar, percebi que não tinha jeito nenhum, mas ia tentando, ia escrevendo também, e depois isto eram 2 universos para mim novos, era o canto e a escrita, mas fui explorando, fui fazendo, fui compondo, foi um processo, tipo, lá está, estava o mundo parado e eu ali na minha a explorar. Sim, e a exploração veio também da necessidade, porque... Necessidade, exatamente. E também o querer ser chato, teimoso, muito teimoso, e dizer, olha, eu posso ir a descobrir que não tenho jeito para isto, mas eu quero dar uma oportunidade, eu quero mesmo tentar escrever, tentar cantar, tentar declamar, eu quero dar esta oportunidade, porque se eu não tentar, nunca hei de saber. E fui teimoso, e continuo a ser teimoso. E felizmente fui teimoso, porque todo este início... Este primeiro impulso de vai ser agora. Sentes-te mais feliz? Sinto cada vez mais liberto, mais leve, mais feliz,
Porque eu acho que quando nós temos inseguranças e quando nós dizemos eu não sou capaz, não sou capaz, isso diminui-nos. E é tão fixe quando tu começas a fazer coisas que achavas, não sei se é impossível, mas sei que vai ser muito difícil. E quando começa a acontecer, é uma liberdade. E descobri a poesia muito graças a este impulso de vou tentar escrever, vou tentar cantar. E a poesia mudou a minha vida drasticamente para melhor. Yeah. Ficamos felizes e força, meu amigo. Obrigado, Elmo. Obrigado, meu querido. Musicalmente falando, gostava de saber, lá está, quais são as tuas maiores inspirações, musicalmente falando, e porquê? O meu primeiro grande amor musical foram os Guns N' Roses. E depois os Metallica, Nirvana. Eu quando era criança ouvia muito, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos que me introduziram muito a músicas como os Doors, Eric Clapton, Jimi Hendrix, dos Beatles. Então eu cresci com este rock dos anos 60, 70, 80 e as minhas grandes primeiras inspirações estão quase todas elas no rock ou no heavy metal. A minha primeira banda, que foi a única banda que tive, o Claustro, eu era guitarrista e nós tocávamos música bem pesada. O metal foi, de longe, o estilo musical que mais me abraçou, que mais me viu crescer. Eu cresci com a música pesada. Mais tarde, eu, talvez numa mistura de estar cansado de ouvir sempre o mesmo, ou também de estar eu próprio a mudar, comecei a ouvir outras coisas, comecei a dar mais oportunidade ao hip-hop. E eu, principalmente, eu conhecia Bossa C, os meus irmãos ouviam muito Bossa C e também era o rapper português que eu mais ouvia. Depois, quando eu comecei a ouvir Valete, Alan Halloween, Capicua, foi tipo, uau, esta malta é do caraças. E teve um grande impacto já numa fase adulta, ou seja, já tinha mais de 20 anos, mas quando eu descobri o hip-hop Tuga, foi uma grande diferença, foi um impacto brutal, porque não desvalorizando o heavy metal, que eu tenho um grande carinho pela música pesada, mas às vezes sentia que as letras eram um bocado descuradas, principalmente o foco é mais a instrumental. A brutalidade do instrumental. Eu acho que as grandes bandas do heavy metal também elas têm grandes vocalistas, algumas delas grandes letristas. Sim, mas fica um bocado difuso ou talvez, ou escondido. Nem sempre. Se tu ouvires um System of a Down ou mesmo os Metallica... Sim. A letra está lá, no entanto a produção vai muito ao encontro da instrumental. Mas é engraçado, mas lá está, depende, porque o System of a Down, a voz tem muita força. Mas falando em termos de heavy metal em Portugal, do que é que se faz em Portugal de heavy metal... Eu sentia que, vai-se tudo muito atrás daquilo que... Não me matem metaleiros, por favor, isto é a minha experiência. Mas vai tudo muito atrás daquilo que já foi feito. Eu acho que o heavy metal não é um estilo que tenha envelhecido bem com o tempo. As novas bandas fazem o que já foi feito, cantam a maior parte delas em inglês e eu acho que não se respeita propriamente a palavra. A palavra não é o mais importante na música pesada. Quando eu descobri o hip-hop, o que eu senti foi... Uau, estes gajos são poetas, meu. Esta malta, há aqui malta que escreve mesmo bem. E o impacto foi pelas temáticas. O Sam da Kid. Eu quando comecei a ouvir mais Sam da Kid, eu pensei, este gajo, man, fogo. Este gajo é o rei de casar palavras. Tipo, ele não tem aquela... O Sam da Kid para mim foi uma revelação de tipo... Ok, ele não vai atrás da rima fácil. Ele brinca com as palavras, ele viaja através delas. Foi uma grande inspiração. E eu acho que o hip-hop, Tuga, para mim foi uma grande força para também começar a escrever. Foi o hip-hop Tuga e também o meu antigo vocalista, que embora fosse uma pessoa muito dura, dura no sentido que quando estávamos em banda, era ele que escrevia, era ele que cantava, não havia espaço para mais ninguém meter lá o bedelho. Era ele que fazia a parte lírica e de canto, acabou-se. Mas a pessoa que ele era, a forma como ele lidava com as palavras, com a poesia, aquela preocupação que ele tinha de a palavra tem que fazer sentido, a história desta música tem que fazer sentido. E ele era mesmo apaixonado por aquilo. Ele fazia precisamente aquilo que eu te disse há pouco, que se calhar nem todas as bandas de música pesada fazem. Ele preocupava-se com a escrita, de uma forma mesmo doentia, e aquilo inspirava-me bem na altura. Eu não escrevia, mas assistia ao processo dele. E ele falava, olha, esta letra, este conceito, isto e aquilo e aquilo outro. E ele escrevia bem. Ele também foi uma grande inspiração para mim. Foi sempre uma pessoa que eu
Apesar de termos separado caminhos, mas eu conservei como alguém que eu tive o privilégio de ver crescer e de ver produzir. Obrigado, Jacaré. E gostava de... Já falaste como alguém que esteve próximo de ti, falava inspirava-se na música e falava-se do processo criativo. Gostava de perguntar-te como inspiras-te nas letras das músicas que tu compões. Como é que me inspiro? Eu tento manter um critério que é... tem que sair, meu. Um pouco como o Bukowski costuma dizer, pronto, é aquele famoso poema de se não te sai como um torpedo, não o faças. Pronto, ele tem um poema que pode ser um bocado castrador ou não, depende da perspectiva, mas eu gosto de escrever. Eu agora uso a escrita de várias formas. É verdade que eu posso usar a escrita para desabafar, mas eu adoro quando sai com muita intenção, quando sai com um propósito forte. Quando eu escrevi A Escola da Vida, já era uma revolta antiga que ficou cá dentro a remoer-me e que eu meti naquela letra. Quando eu escrevi o poema do fenómeno de futebol, a falar mal de futebol, eu também já carregava essa amargura há algum tempo. Eu gosto quando a letra sai com intenção. E depois de sair com toda a intenção, gosto de lapidar a letra, gosto de senti-la enquanto a declamo. E onde é que me inspiro? Olha, na vida. Principalmente na vida. Eu sei que é muito clichê, mas eu acho que onde mais me inspira é... Eu não gosto... É assim, se não me diz respeito, eu não tenho tido muita... Eu não costumo escrever letras sobre problemas que não são os meus, porque sinto que sai falso. Eu preciso de passar pelas coisas. Passando pelas coisas, sai com intenção. E no hip-hop costuma-se dizer o keep it real, e eu gosto de seguir essa regra. Oh, yeah. Obrigado, Jacaré. E qual é a urgência de escrever? A urgência de escrever... É engraçado, eu escrevi esse poema no final do ano passado. Eu tive um pequeno desentendimento. Não foi nada demais, mas pronto, se calhar até foi mais um desentendimento de rede social e algo que eu vou tentar mudar daqui para a frente. Houve um senhor um escritor, tradutor português, que mandou uma entrevista. Conceituado. Ele deu uma entrevista a dizer que 90% da poesia que era feita hoje em dia era uma porcaria. Não tinha sangue, não tem osso, não tem músculo. É alguém a fingir uma experiência e um sentimento. Eu não me revi naquelas palavras. Eu achei que aquelas palavras eram muito injustas, até vindo de uma pessoa que nunca a vejo nos eventos de poesia. E para mim um poeta é muito mais do que um escritor. O DJ Uba não tem nenhum livro lançado e o DJ Uba para mim é dos melhores poetas que eu já vi, que já ouvi. Ele é incrível. Por isso é que eu acho que se tu não vais aos eventos de poesia, para mim estás a perder um universo gigante da poesia. E logo aí não tens legitimidade nenhuma. Podes ser um... Pá, é assim, já podes ter dado provas, é verdade. Podes até já ser um escritor conceituado. Mas se tu não estás a acompanhar o que está a acontecer agora, com que lata é que tu dizes uma coisa dessas? Pronto, eu respondi ao senhor, pronto, depois houve um amigo, pronto, whatever. De qualquer das formas, eu depois desse desentendimento, porque eu comentei, recebi respostas, pronto, houve ali uma troca de mimos, depois ainda nunca falei com o senhor em questão, mas falei com um amigo dele, cara a cara, sobre isso, e foi uma conversa boa. A urgência de escrever vem precisamente de solta cá para fora os teus sentimentos, não guardes. Não guardes. Nós estamos num ponto da sociedade em que, se calhar, cada vez mais as pessoas guardam o que sentem. Têm medo de fazer as coisas. Têm medo do ridículo. Têm medo das emoções. E a urgência de escrever é... Epá, caga nisso, meu. Tu vais-te tornar melhor e vais-te sentir melhor se trouxeres cá para fora, se escreveres. E podes escrever só para ti. Não há... Qual é o mal? Escrever para libertar. A escrita tem um efeito de cura incrível. E eu acho que toda a gente devia dar uma oportunidade à escrita. Toda a gente. Independentemente de depois se tornam escritores ou não. Mas escrever é curar-te. É pôr-te numa situação vulnerável. É aceitares o que sentes aí dentro. Isso é a urgência de escrever. E por isso eu digo, escreve. Eu não vou dizer um palavrão, mas escreve. Carago. Exatamente. Jacaré, Jorge, tendo explorado e aperfeiçoado a arte da música há vários anos, por que da retração ou não priorização do lançamento da mesma? Estás a perguntar no sentido de...
não dar tanta ênfase aos lançamentos ou não ter pressa para lançar as músicas? Não, porque eu sinto que a música ou ser artista Sim. foi sempre uma coisa que acompanhou-te Sim. grande parte da tua história. Sim. No entanto, o caminho que tomaste não foi muito em direção a isto, foi Exato. sempre... Ok, já percebi, sim. É assim, a minha educação não me levou de maneira nenhuma para o caminho artístico. Eu tive uma educação muito mais conservadora, como eu também era bom aluno na escola, tive sempre muito aquele incentivo de estudar, de ir para o curso das ciências. Técnico, sim. Fui para o técnico, estudei engenharia mecânica no técnico, não foram anos agradáveis, não foram. Conheci lá bons amigos, é o que eu mais guardo do técnico, mas em termos de conteúdo, de xixa, de coisas que eu aprendi, pá, aquilo desinteressava-me tanto. Foi penoso fazer aquela faculdade. Entretanto, voltei lá para declamar poesia. Já deu para limpar o trauma. Mas foi muito a minha educação. Eu não sabia que existia o universo da arte. Eu não sabia que a arte era este sítio onde tu até podes, talvez, viver, ganhar dinheiro com isso, ser o teu ganha-pão. Isso nunca foi uma hipótese. A verdade é que, enquanto eu estudava como engenheiro, enquanto eu estudava para ser engenheiro, eu tinha o meu real interesse, que era a música, que eram os meus ensaios, arranjar concertos, compor. Era isso que me dava vida. Depois, quando a minha banda acabou, eu passei uma fase assim de algum luto artístico, porque foi uma experiência muito intensa. E eu quebrei, entrei numa depressão um bocado agravada e eu tentei canalizar as minhas forças para... Ok, vou pôr a arte agora de parte, porque dói. Sinto que agora tocar não me faz bem. Estar ligado à arte já não me está a fazer bem, porque houve qualquer coisa que no meu psicológico que correu muito mal. Então dediquei-me só ao curso, depois comecei a trabalhar. Então tive ali eu tive desde 2014 até inícios de 2020 sem produzir qualquer obra artística, nem música, nem nada. Só que em 2020, depois de passar esses anos e de estar um bocado cansado, porque a verdade é assim, eu trabalho como engenheiro, mas eu não me revejo no meu trabalho. Aquilo não me diz absolutamente nada. Nadinha. Dá-te o dinheiro. Dá-me o dinheiro. Que isso? Que é isso? Mas pronto, o que eu tenho feito é... Tenho o meu trabalho, eu apareço a horas, faço o meu trabalho, no final pagam-me, é um acordo honesto e nos meus tempos livres faço aquilo que realmente gosto agora. Claro que tenho pena de não ter começado desde cedo, mas agora tenho que olhar para a frente, senão estou tramado. As coisas acontecem. As coisas acontecem. Se calhar não estava aqui. Exatamente. E eu sinto que estou a acompanhar um comboio tão lindo da poesia, tanta gente nova, e que este movimento poético agora onde eu entrei, onde tantas pessoas entraram, epá, isto está a ser maravilhoso. Por isso, se calhar, olha, cada coisa com o seu tempo e as coisas vão se desenrolando. E importante, olha, o que passou, olha, está lá. Agora, para a frente. Para a frente. Vamos embora. Vamos embora, siga a marinha. Chacarel, sentes-te a quantos passos do que queres atingir? Ui, se calhar ainda há muitos. Eu adorava viver disto. Eu adorava viver da música, da arte. Mesmo com menos dinheiro. Se der para viver, epá, a vida é curta. A vida é muito curta. Já sinto o peso da idade. E agora é assim, eu adorava ter o sucesso. Agora, para ter sucesso, é complicado. É pouco provável. Não é? Eu também sou realista nesse aspecto. Eu vou fazendo o que eu gosto. Isso nem sempre corre bem. Mas o que é a probabilidade para o que está destinado? Excelente pergunta. A probabilidade do destino. Não sei. Mas a quantos passos eu estou e qual é que são as probabilidades? Não sei. O que eu sei é, eu agora estou a dar o meu melhor. Sinto que o caminho ainda é longo, mas coisas bonitas estão a acontecer. Estou a arranjar concertos, os eventos de poesia, há imensos. Sim, estavas a dizer há bocado, este ano já fizeste tantos concertos e vamos em março, quanto o ano passado, por isso isso simboliza alguma coisa, não? E assim, o ano passado acho que foi a minha consolidação nos eventos de poesia. Fui a imensos eventos de poesia o ano passado, perdi-lhes a conta. E foi este universo novo que adorei saborear, porque eu descobri a poesia no final de 2021, mesmo no fim. Fui à Poesia Vadia.
Depois fui ao Poemato. E depois em 2022 foi assim uma consolidação de tantos eventos. E foi incrível. E ajudou-me também a recalcar não, a explorar com mais serenidade a minha parte musical. E agora, acabado o ano 2022, sinto que agora estou com um projeto mais sólido para apresentar ao vivo. Yeah. E as coisas estão a acontecer. Yes! Sim! Mas então não contas os passos, só andas. Exatamente. O José Luís Peixoto tem aquela mítica frase de o caminho também é um lugar. E para mim, eu estou no caminho. Olha, é como tu disseste. Eu não sei quantos passos. Eu vou contando. Eu vou contando os meus passos, mas não sei quantos é que faltam. Mas vou caminhando. Anda, jacaré. Ando, rastejo. Jacaré, como diferencias-te como músico do resto da indústria? Como é que me diferencio? Não sei se me diferencio, porque felizmente há muita diversidade musical. Nem tudo, ou seja, eu acredito que nem todos os estilos conseguem ter sucesso. Eu acho que o caminho do sucesso é um túnel cada vez mais afunilado e basta ouvir as rádios principais do nosso país e sentes, ou pelo menos eu sinto, pouca diversidade. É sempre mais do mesmo. Exceto à noite. À noite as rádios transformam-se. Aquilo é um universo completamente diferente. De repente voltaste não sei quantos Eles anos. dizem, ninguém está a ouvir, então posso... Exatamente, ninguém está a ouvir, posso passar o que me apetecer. O que é que me diferencia dos outros projetos? Eu não sei se é o que me diferencia, mas uma coisa que eu agora que eu abraço imenso na minha performance é a parte da poesia. Uma coisa que já tenho feito e quero continuar a fazer sempre que possível, a meio do concerto, chamar pessoas a palco, dar uma homenagem aos eventos de poesia, chamar pessoas a palco, perguntar, olha, quem é que quer estar aqui comigo no palco, declamar um poema enquanto eu acompanho com a guitarra. E isso poderá ser o fator mais de distinção, de ter o público a participar, de não ser só artista, público. Não, eu também querer abraçar quem está a ver-me e incluir no show. Eu fiz isso quando naquele sítio que te falei há pouco, no Antu, correu espetacularmente. Tinha tempo para tocar, tinha tempo para chamar as pessoas, pá, foi incrível. E eu sinto que o pessoal gostou. Sim. Talvez isso seja o ponto que me diferencia do O resto. jacaré é onda. Exatamente, que nunca para. Que sempre voltar. Obrigado, meu amigo, e continues a ser onda. Sempre, meu querido. Sempre. Jacaré, como e porquê ocorreu a transição de músico para poeta? Ou os dois estão ligados? Eu acho que foi... acho que foi quase sem querer. Eu sei que, como eu te digo, quando rebentou a pandemia, comecei a cantar e a escrever ao mesmo tempo e eram dois terrenos que estavam muito abandonados. Eu não os conhecia. Eu não sabia para onde é que ia. Eu comecei a andar. E eu descobri, com o passar dos meses, e tive esse tempo, né? O mundo estava fechado, tive tempo para explorar. E comecei a descobrir este prazer na escrita. Ao início era confuso. Ao início eu não sabia o que é que estava a fazer. E de repente, eu acho que o Vírus Asco foi o primeiro poema que eu escrevi que eu senti, ok, isto saiu-me do coração, mas ficou mesmo com força. Como diria o tal escritor que acha que a poesia hoje em dia não presta, saiu com sangue, com osso, com músculo. E eu olhei para aquilo e pensei, que engraçado. E o Vírus acho que acabou por ser a música do meu primeiro álbum mais poética, mais declamada. E depois, com o passar do tempo, escrevi a Pitonisa, escrevi a Terra do Cupido, que foram também dois poemas que eu senti que... Yeah. E não sei, eu acho que eu comecei a descobrir esta paixão, este desejo de escrever, esta vontade, este prazer. E depois, quando descobri os eventos de poesia, que, pá, eu quando fui ao meu primeiro evento de poesia, a Poesia Vadia, quando na altura ainda foi no... estou-me a esquecer do nome. No Tropismo. Pá, eu estava lá e estava mesmo tipo, o que é que se passa aqui? Isto é um ambiente novo para mim. E tive muita sorte de ter ido à Poesia Vadia. De estar lá com o Cílio, que é uma alma incrível.
E quando eu declamei os meus poemas na Poesia Vadia, tive imensas sensações. Eu lembro-me de te ouvir a gritar lá atrás o teu mítico yeah! Eu ouvi... Eu não sei, foi uma sensação de... Olha, eu como tocava no circuito metaleiro em Portugal, muitas vezes tocava para quase ninguém. Verdade seja... Desculpem, metaleiros, desculpem, estou a ser... É a minha experiência. Eu cheguei a tocar muitas vezes para praticamente ninguém. E quando estava no tropismo, lembro-me de pensar... Porra, está cheio? E de pessoas diferentes, né? No metal tu vês sempre metaleiros. Se calhar hoje em dia eu nunca mais fui. É verdade que hoje em dia se calhar a coisa pode estar diferente, mas pelo menos há 10 anos não havia essa diferença. Sim. E foi uma experiência incrível. E senti-me bem, o Acílio gostou. E senti que ele disse que gostou do coração. Não foi só aquele, mano, está fixe. Gostei, foi fixe. Foi fixe, Não, eu senti-me feliz, mas senti uma felicidade, incrível. E depois quando continuei a ir aos eventos de poesia, percebi que, ok, este é o caminho. Isto é onde eu quero crescer. É aqui neste espaço da poesia. Por isso, foi um processo. Aconteceu. E estou mesmo feliz que tenha sido assim. É que eu não estava, é que não foi planeado. Aconteceu. E a vida acontece. Jacareu, sendo uma pessoa que provou que não segue pastores sem sentir que o caminho faz sentido, se fosses uma ovelha, quão parte do rebanho te sentirias? E qual é a importância do pensamento crítico e da objeção? O pensamento crítico dá trabalho, muitas vezes até dá chatice. E... Eu fiz essa pergunta muito pensando no vírus asco. Se calhar é um bocado partindo desse mundo que podes responder a essa pergunta. O vírus asco foi uma letra muito pessoal de estar constantemente a lidar com esta pessoa que é tóxica, venenosa para os outros que se encontram à volta e que não deixa mais ninguém falar e que está sempre a cobrar e sempre a sugar. Eu acho que gostava de ter tido mais coragem e mais pensamento crítico na altura para ter abandonado esse barco que era a minha antiga banda mais cedo, mas foi o que foi. Infelizmente passei por um burnout, mas experiências. A importância... tu perguntaste o rebanho e o pensamento crítico. Eu acho que muitas vezes acabamos por... Eu não acredito que haja uma pessoa 100% isolada do mundo. Às vezes todos nós, cada um de nós segue um rebanhozinho específico. E se calhar é o rebanho em que a gente acredita. E não tem que ser necessariamente uma coisa má. Mas nunca perder o pensamento crítico. Às vezes dá chatice. Quantas vezes nós na vida não sentimos que se entrarmos demasiado em conflito ou questionarmos demasiadas coisas no nosso trabalho? Chefe, eu não concordo muito como as coisas aqui são feitas. Provavelmente vai correr mal. A não ser que tenhas um trabalho de sonho, mas pronto. O pensamento crítico também pode trazer chatices neste mundo que hoje em dia, não sei se sentes o mesmo, mas eu muitas vezes penso 2, 3, 4 vezes antes de declamar um poema ou antes de escrever uma certa temática de uma certa forma. Às vezes é o que se dane. Posso vir a chatear as pessoas. Sinto que andamos muito efervescentes no insulto, sentimos-nos sempre insultados por alguma coisa e se calhar mais depressa vemos o ponto de discórdia que temos com as pessoas do que os pontos de união. E andamos muito 8 ou 80, 8 ou 80. Ou és A, ou és Z, ou és preto ou és branco. E não há um meio termo. E o pensamento crítico hoje em dia pode ser perigoso. Mas é importante, porque é o que nos faz crescer. E os rebanhos, se calhar vou tendo alguns. Será que a poesia é um rebanho? Um rebanho poético. Ovelhazinhas de várias cores. Imaginei agora um universo onde éramos todos ovelhinhas, mas cada um com a sua cor. Cada um com a sua cor na sua lã. Cada um com uma lã de textura diferente. Mas estamos juntinhos. Cada um no seu itinerário. Mas se calhar... Somos pares e impares. Exatamente. Não sei se respondi à tua pergunta, meu querido. Respondeste, Jacareu. E gostava de perguntar-te, no meio de tantas palavras, porque és uma das pessoas mais criativas que eu conheço, estás sempre a produzir palavras. Se pudesses resumi-las, qual seria a tua palavra-chave
E qual é a sua correlação com a criação? Ui, uma palavra no meio de tantas. Peço imensas desculpas. Epá, eu escolher uma palavra é muito complicado. Uma só, uma palavra. Eu gosto da palavra silente. E acho que ninguém deve estar silente. Gosto da palavra ojeriza, a aversão. Eu gosto de palavras fortes, que sintam alguma coisa, que digam alguma coisa. Que tenham um fim. Epá, é muito complicado escolher uma palavra, meu querido. Muito. Apetece-me dizer 3. Escola da vida, que é a mais importante. Uma palavra só, resumida toda. Olha, já sei. Poesia. Acabou-se. É essa a palavra. E como é que a poesia influenciou a tua criação, então? Olha, influenciou muito mais a minha vida, no geral, em todos os aspectos. Eu acho que a poesia melhorou muito todos os aspectos da minha vida. Eu era uma pessoa... Eu, antes de descobrir a poesia, tanto a parte escrita como a parte dos eventos e as pessoas, isto é um universo. A poesia não é só escrita. A poesia não é só lançar livros. Para mim, é declamá-los ao vivo. A união das pessoas, a partilha. Tu ouvires as pessoas que agora estão no palco. Tu conseguires vencer o medo do palco. E a poesia para mim foi o arranjar novos amigos. Arranjar um espaço onde me sinto feliz. Um espaço que me inspirou tanto. Cheio de pessoas que me inspiram. Tu inspiras-me. A Maria Villa-Lobos. O DJ Uba. Ai, DJ Uba, és o maior. Tantos poetas. E depois vou sempre descobrindo poetas novos que me inspiram pela sua poesia, pela pessoa que são. E eu tenho descoberto tanta malta incrível. E eu estou eternamente grato ao mundo da poesia. E por isso é quando aparece malta a falar mal, custa-me a ficar calado. Mas digo-te uma coisa. Naquela picardiazita que tive no final do ano passado, e depois eu contei-te que eu acabei por falar com um dos senhores sobre isso, e ele no final disse uma coisa que eu gostei imenso, que é... Que o meu amigo, porque eles eram amigos, que o meu amigo continua a ter espaço para dizer o que sente e que tu tenhas espaço para lhe responder. Que nunca se perca o espaço da palavra. Obrigado, meu mano. É isso mesmo, mano. É isso. Que não se perca o espaço da palavra. Que a gente se respeite o máximo possível. E se eu ouvir uma cena que eu não gosto, em ti, que te responda com respeito e a gente, se possível, cheguemos a uma conclusão. Eu sei que o diálogo, infelizmente, não resolve os problemas todos do mundo, mas ajuda. E resolve parte dos meus. E eu acho que é importante preservarmos o diálogo. E por isso, escrevam e digam e venham à poesia. Jacareu. Tendo percebido pela tua resposta que, pronto, a tua palavra passe, palavra-chave, a poesia, de certa forma quebrou-te as barreiras que tu tinhas. Completamente, sim. Ou seja, podemos... aliás, pergunto-te qual é o teu maior medo? Se calhar perder as pessoas que eu mais gosto. Esse é o meu maior medo. Depois o segundo maior medo, talvez com alguma distância do primeiro, mas chegar a velho sem ter conseguido fazer tudo o que queria. Eu sei que chegar a velho já é por si um privilégio. Se eu chegar lá já sou um sortudo. Sim, mas já estás a ficar um bocado por isso. Pois já, pá. Já As vais a... costas dói, o estômago já não é o mesmo. Ai. Mas chegar, não, porque eu acho que eu tenho muita necessidade de fazer, de concretizar, e adoro sonhar, mesmo quando é quase impossível. Se for 0,00001% de probabilidade de conseguir, eu vou atrás dessa percentagem. Adoro sonhar. O sonho é o que me move, é o acreditar que podem vir mais. A poesia, eu não sonhei com a poesia, mas ela apareceu. E depois da poesia, muitas outras coisas continuaram a aparecer, coisas boas.
E eu adoro também esse misto de imprevisibilidade. E pronto, eu acho que estes são os meus 2 medos principais. Obrigado, Jacaré, por te abrires. E Jacaré, em jeito de remate, porque isto o tempo passa num instante. Isto passa, pá. Meu amigo, gostava que descrevesses-me o teu dia perfeito, começando pelo amor. Pá, um dia perfeito é com a minha bebê. Com a minha Sarita. No teu dia perfeito tens aquele ser magnífico que é a Sara, um mastro, uma cervical. Opa, a Sara é o verdadeiro amor. Sabes que o amor é aquela palavra e aquela temática que é tão usada em excesso em todo o lado. Será que é excesso? Porque é falso. As músicas que têm sucesso... Quando é excesso, é falso? Eu acho que não é quando é em excesso... É que assim, quando é em excesso potencialmente é falso, mas principalmente quando é usado para vender, para ganhar dinheiro e ter sucesso. A maior parte das músicas que têm sucesso são sobre amor. Pá, eu canso-me. Eu sinto que estão a conspurcar um sentimento bonito. A plastificar. Exatamente. A torná-lo supérfluo. O verdadeiro amor é aquele que é praticado. Seja numa amizade, numa relação, seja o ato sexual, o ato do amor, mas o amor é todo este sentimento. E a Sara para mim tem sido um apoio constante. Epá, ela fala comigo, ela preocupa-se, ela aparece, ela apoia-me, ela percebe a minha urgência de fazer arte, ela tem-me acompanhado desde o primeiro dia. E eu acho que isso é o amor. É o acompanhar, o apoiar, o falar, a comunicação. Por isso o meu dia perfeito é com ela. Talvez depois acabar o dia, ou começar o dia, não sei ainda, com um evento de poesia com os meus melhores amigos da poesia, partilharmos a nossa arte. Mas tem de acabar com ela. E de preferência num sítio paradisíaco, sem preocupações. Assim de preferência junto ao mar. E esse para mim é o que eu imagino que é o dia perfeito. Poesia na praia, exatamente. Vamos fazer. Vai acontecer. Mas pronto, este é o meu dia perfeito. Fica a resolução e fica o sonho. E Jacaré, muito obrigado do fundo do coração por teres aceito o convite de vir aqui ao MantraCast. E gostava de saber como é que o pessoal pode seguir o teu trabalho. Então é simples, maltinha, é tudo muito simples. Instagram, Facebook, YouTube e pronto, também estou nas várias plataformas. Todos com o nome o Jacaré. No Instagram é o Jacaréu, no Facebook ainda conservo o meu nome, mas procurarem Jacaréu também é onde encontrar. No YouTube tenho a minha página do Jacaréu, tenho lá os meus videoclipes. E vais ter também próximos shows com as tuas... Exatamente, tenho a agenda muito cheia. Maltinha é assim... gajo famoso. Eu, para além do Jacaréu, também tenho 2 coletivos poéticos e musicais. Tenho a Tripalavra, com o João Maria, que já aqui esteve no programa, e o Carlos Portalegre, um grande poeta. Também vai estar, eventualmente. Vai estar, pá, tens que o trazer porque ele é incrível. Nós temos a Tripalavra, e que é um projeto que eu costumo dizer que é mais de poesia tribal. Nós usamos máscaras feitas pelo João Maria, e num ambiente escuro, com luz negra, e sonoplastia, projeções de vídeo, nós vamos declamando sempre focados na palavra. Toda a base da Tripalavra é a palavra, o aparecimento da palavra. Começarmos como seres quase primitivos, mudos, e começarmos aos poucos a explorar a palavra. E tenho outro coletivo, que é o Fala. O próximo show do Desterro de Palavras vai ser no 4 de março. É amanhã. Maldinha! Sim. No Desterro. Exatamente. Às 21. Às 21 horas no Desterro, a Tripalavra vai rebentar com o Desterro. Não podemos rebentar, que é o aniversário, mas podemos tentar. E também vou estar com a Tripalavra no Zenit, no dia 11 de março. Vai ser dose dupla para mim. Vai ser Jacaréu a abrir o espetáculo e depois a acabar com a Tripalavra. E depois, 21 de março, vou estar em Coimbra, Convento de São Francisco. E vou tocar durante meia hora no Dia Mundial da Poesia, no dia que abraça a primavera. E vai ser a minha estreia em Coimbra e
Estou muito feliz. Vai ser muito bom. Muito obrigado, Jacarel. Muito obrigado, Rádio Movimento. E não percam a próxima emissão com a Catarina e a Já acabou? Rosário. Sim. Oh! Obrigado, Jacarel. Obrigado, meu querido, pelo não esperem convite. pelo próximo episódio, porque nós... Também não.